A roda do Fusca ficou trancada na roda do trator. Eu não consegui tirar da garagem porque era apertado. Aí ele ficou bravo comigo por causa disso. Tá. Depois, ele conseguiu tirar o carro da garagem, porque eu fiquei nervosa, não consegui mais dirigir o carro. Isso foi de tarde. Depois disso, ele acalmou. Objetivar o relato que a senhora fez quando registrou a ocorrência, a senhora começou dizendo que seu marido teria trancado a senhora no quarto por 2 dias. Que isso teria acontecido em janeiro de 2014. Sim. E que a senhora teria ficado com medo de denunciar. Mas que depois relata que durante esses 2 dias o suspeito não a deixava sair do seu quarto nem a alimentava. Esse fato aconteceu? Ele não me deixou sair do quarto, a não ser para ir no banheiro. E eu só podia pegar comida sem ser cozida. Eu não deveria cozinhar. Porque eu deixei a roda do carro trancada no pneu do trator. E de noite eu coloquei veneno de rato no sótão. Isso deixou ele bravo porque eu acordei ele. Daí ele disse que eu estava me comportando de feito louco. E eu ia ficar 2 dias no quarto e não me deixava mais sair. Ele ficou furioso com isso. Daí eu só podia sair para ir no banheiro, porque ficava a porta do meu quarto aqui, a porta do quarto dele aqui, e aqui no meio, a porta do banheiro. A porta do meu quarto tinha que ficar fechada, mas não podia ser chaveada, eu não podia chavear a porta. Para ele poder escutar quando eu saísse, e eu não podia sair de dentro da casa. E comida eu só podia pegar com a autorização dele. Não, só para verificar. Eu joguei o veneno de rato no sótão, se chama Darkholm, em alemão. Eu joguei o veneno de rato no sótão e ele ficou bravo porque eu acordei ele com o barulho. Por isso ele ficou bravo. Eu só podia pegar comida... desculpa. Só podia pegar comida? No fogão eu não podia cozinhar, ele não deixava eu fazer comida cozida. Mas, se eu quisesse comer, eu tinha que pedir sempre a comida para ele. Tinha que pedir permissão para sair do quarto. Isso foi durante um dia, à noite, e depois até o outro dia na parte da tarde. Não chegou a completar 48 horas. Tá. E só um pouquinho, doutora. Vamos. Pode falar, dona Sandra. O que a senhora quer falar? Eu gostaria de pedir, não ia ter uma defensora para mim? A doutora. Eu não prestei atenção no que ele falou. Eu só vi quando a dona Elizabeth comentou alguma coisa. Eu não vi o que ele falou para ela. Tá, então, dona Elizabeth. Ele pode repetir, daí eu traduzo. Eu peguei água na torneira do banheiro. E uma noite, que daí, na segunda noite, que daí ele estava um pouco bêbado, que ele tomou muita cachaça, eu pulei a janela e fui no galinheiro pegar alguns ovos. Só que assim, desculpa, doutora. Pode falar. Nesse meio tempo não tinha ninguém na casa, além de nós dois. Éramos só nós dois na casa. E não tinha vizinho perto para ver alguma coisa. Dona Elizabeth? Primeiro porque eu tinha medo. Aí depois que tudo isso aconteceu, na tarde que ele resolveu amansar, ele do nada, ele pediu desculpas e me levou para ir tomar um café, me levou no mercado e eu perdoei ele. Naquela tarde daí eu perdoei ele. Só que o problema é que depois disso, de algum tempo, ele tornava sempre a fazer alguma maldade comigo. E com o tempo foi ficando tanto que eu não aguentei mais. O problema foi que em 2019 eu precisei ir à polícia porque ele estava fazendo coisas
que iam me prejudicar, entregando documentos em órgão público sem meu consentimento e sem minha autorização. Isso foi na FAMA, um órgão ambiental. Houve, em 2019, uma reunião, uma audiência, onde a fiscal e a procuradora da FAMA disseram que ele não era outorgado e nem procurador meu, e que ele não poderia entregar documentos e nem fazer propostas, nem nada em meu nome, porque ele não era detentor da licença que consta no meu nome. Ele não deveria mais fazer isso. Mesmo assim, em novembro de 2019, sem o meu consentimento, e mesmo a FAMA dizendo que não era mais para ele fazer nada em meu nome, ele foi lá e entregou documentos. Esses documentos, a procuradora da FAMA escreveu de próprio punho, dizendo que foram entregues por pessoa não autorizada, e esses documentos foram entregues daí para a delegacia. Ele não poderia ter entregue documentos sem me consultar. Tradução, por favor. Uma parte. Pode falar. A tradução da parte em que a procuradora escreveu de próprio punho que os documentos entregues por ele foram por pessoa não autorizada. Nossa. Ele não é autorizado por mim a entregar documentos em órgão ambiental. Tá. Procuradora da FAMA. Tá. Eu vou repetir em alemão aquilo que eu acabei de falar em português. Isso, repete. Okay. Die Rechtsanwältin von FAMA hat per Hand schriftlich abgegeben, dass die Unterlagen von nicht bevollmächtiger Person abgegeben wurden. Ok? Tá, doutora. É que ela traduziu o que eu falei. Acho que foi isso, né? Eu esperei tanto tempo, porque eu tinha medo do que ele pudesse fazer comigo no divórcio, porque ele não queria separação em papel, ele queria apenas morar ele numa casa e eu em outra. Isso não ia funcionar, até porque a licença ambiental da piscicultura está no meu nome, e a funcionária da FAMA falou para ele que qualquer erro que ele cometesse, quem ia na cadeia caso alguma coisa acontecesse era eu. Por isso que em 2019 eu precisei tomar providências antes que algo pior acontecesse, porque ele não parava de mandar e-mails, e tanto que na audiência lá na FAMA ficou acordado que ele não iria fazer mais nada. Só que isso foi em maio de 2019, e em novembro de 2019 ele voltou a entregar documentos na FAMA. A senhora quer falar algo? O que eu notei é que a dona Elizabeth está com dificuldade de traduzir muitas palavras. Eu percebi que o nível do alemão dela, para traduzir ao pé da letra, ele não está tão claro. Eu não quero também, como a senhora disse, todo mundo tem direito de defesa, mas eu vi que o nível do alemão dela, muitas palavras elas não estão sendo traduzidas justamente por causa desse modelo de audiência como as palavras deveriam ser. Desculpa falar, mas o meu alemão está bem mais anotado, porque cometeu muitos erros. Dona Sandra, uma das hipóteses... A proposta dela seria... pode falar, Sandra. Doutora, fez lá uma construção, são 8 contêineres, tem gerador, placa solar, todo equipamento de piscicultura, a moto já está de posse dele, então tem esquadrias, tem todo o material... Doutora, objetivamente, qual a proposta? Tudo que está dentro, porque assim, ele começou a construção, ele só comprou e vidrou os containers e deixou o material lá dentro armazenado. Tudo isso... Ficaria para ele. Ficaria para ele, só com a propriedade, porque tem sérios problemas ambientais com a propriedade que precisa ser posto em dia. A propriedade é aqui? E a propriedade tem metade dela é área de preservação, que foi feito muito dano, tem que ser posto em dia, e eu tenho que botar isso em dia para limpar meu nome. Então, eu estaria disposta a dar todas essas coisas móveis para ele, que só as placas solares e gerador já passa de 100 mil.
Então, para ele ficar com essas partes móveis e eu poder colocar aquela parte em dia, porque a piscicultura que ele falou que queria fazer, isso é ilegal. A multa, se fosse pagar, se fosse a fundo, ela não é legalizada, utilidade. Então, os peixes não foram autorizados, ele não podia ter feito isso, ele nem conseguiria mais fazer isso também. Então, eu daria a parte imóvel para ele, porque ele, na época, não quis aceitar. Então, quando ele começou a fazer essa atividade, que ele relatou para vocês ali, isso já estava, dito que não era para ser feito, ele fez igual, não era o que estava no projeto. Então, eu procuraria eu ficar com a propriedade e ele levar essas coisas móveis que eu citei, para evitar um problema maior. A água foi contaminada, tinha um poço artesiano que não era legalizado, tanques que ele fez que eu tive que desativar, tem areador. Só em parte de areador, compressor e essas coisas, tem uns 25 mil de equipamento que ele tem lá, isso tudo ele pode levar. E qual é o estado disso? Olha, essas coisas ele guardou dentro dos contêineres. As placas solares estão ainda nos pacotes, as esquadrias também estão nos pacotes. Os areadores não foram usados, alguma coisa ele chegou a usar e eu tirei. E assim, doutora, o estado da propriedade é lamentável. A área de preservação, ele fez uma escavação lá, essa área de preservação, eu tive que assinar um termo esse ano com o governo do estado para colocar tudo digno. E o meu medo para cadeia por causa disso. Ele fez muita coisa que não devia. A bióloga estava fora sentada para provar. Então, eu tentei conscientizar, teve reunião no órgão ambiental, ele não quis aceitar, foi dito para ele que ele não podia mexer nessas coisas, ele mexeu igual. Então, eu não sei, doutora, foi tentado, até com a procuradora do órgão ambiental, colocar um pouco de juízo na cabeça dele, para ele não fazer isso, ele fez igual. A minha proposta é, ele pode pegar tudo isso, leva tudo, tem 5 mil tijolos. Sabe, eu tô com o coração partido, mas... Medo do que possa vir a acontecer, porque a bióloga foi bem clara. É R$2.000 a multa e mais R$200 por animal. Se ele colocou ali dentro, que ele colocou 6,5 toneladas de peixe lá dentro, e esses peixes não estão autorizados, faz a conta do tamanho da multa. Se ele tem interesse em pagar a multa daí mais tarde. Água contaminada, poço artesiano sem licença, tudo tive que desativar. Tá, Sandra, a senhora dá licença. Tudo isso foi na época que vocês ainda estavam juntos. Estávamos juntos. Esses desdobramentos que a senhora está contando. Sim? Sim, tem processo. Desativei tudo, está tudo desativado, não tem mais. Eu tive que encerrar o empreendimento. Eu não tiro mais um pila da propriedade. Então, as plantas que ele colocou ali são invasoras, elas nem podiam estar ali. Ele, para poder fazer essa atividade, ele teria que ter tido autorização do IBAMA e do Ministério da Agricultura, porque são animais ornamentais. A minha licença não comportava isso. Tá, e assim, as fotos que ele me mandou, tá? Eu vi que tem ganso, pato, tinha galinha. Não, isso tudo eu tive que abater para comer. Eu ia te perguntar. Eu tive que abater para comer porque o dinheiro faltou. Vocês na cabeça dele. Doutora, diante da proposta dela, aceita, não aceita, contra a proposta? Tem contra a proposta? Sim, doutora. Passar isso aqui para ele agora, dessa maneira, na audiência, vai ser de difícil compreensão da parte do isso. Sim, ele tentou legalizar mediante documento fraudado que ele inseriu no órgão ambiental. Eu recebi um áudio da Emater, ele entrou no sistema da Emater, ele imprimiu sem autorização um documento deles, fez passar por laudo e entregou lá na Fama, e ele inseriu o meu nome e assinou como responsável. Isso é fraude. Então, ele não está ciente que essas coisas foram desfeitas. Ele acha que as coisas vão ser como era, e não vai. Tá, só para eu entender, então, tudo isso que a senhora relata foi enquanto ele estava lá. Então, há uma possibilidade tudo isso vir a efeito, a propriedade, inclusive, ser entregue para terceiros. O risco é grande pelas multas, né? Sim, pelos então. crimes praticados. Porque, assim, como ele declarou que foi ele que fez, desculpa, mas então eu estaria disposta, eu estou botando já tudo em dia, foi um trabalho imenso, eu levei 1 ano só para desfazer todas as ligações
tirar aquelas bombas, aquelas coisas, ele pode ficar com tudo. Mas eu não acho justo, doutora, ter todo esse trabalho, fui processada, porque ele estou com máquina em APP, eu fui processada, eu tive meu ganha-pão destruído. Gostaria que, pelo menos, então, ficar com a propriedade, ele deve tudo isso aí, ele pode começar a vida dele em outro lugar. Mas não é justo eu pagar pelos crimes dele. Ele tem que estar ciente que se ele assumir por ali, ele não vai poder trocar aquele cliente também. Ele fez, não se faz. Aí a gente vai entrar, doutora, ele disse que ele tinha autorização, que não é isso. É que essa questão é paralela, é uma questão... Então, assim, o que acontece? Né? A gente até pode levar depois, doutora, esse acordo para ele, mas hoje vai ser difícil de fechar qualquer coisa. Tá bem? Então, Tá? Porque a gente já conversou com ele de uma possibilidade de acordo numa reunião que a gente teve semana passada. O que é a posição dele? Se fizesse essa audiência de hoje, e que aí depois, qualquer coisa, precisaria uma proposta de acordo. Mas aí agora a gente já tem também algo para dizer para ele com mais calma do que a Sandra, então, teria a mente. Vamos ouvir. Não tem depoimento pessoal, né? Tem. Deixa eu ver se foi atingido. Eu acho. Não vou, não. Porque as coisas que ele fez, doutora, Olha, foi tem proibido. depoimento Eu pessoal. fui processada por causa disso. Eu sofri um dano emocional e um dano financeiro por causa disso. Não é bem assim, agora, ele não era para ter feito isso lá atrás. Sempre. Christina, wird sie fragen? Wie hoch war die Strafe und wie viel hat sie denn dafür bezahlt? Woher hat das Geld her? Also, lass mal da. Wenn sie eine Strafe bezahlt hat, wie hoch war die denn? Woher hat sie das Geld? Seu nome completo. Sandra Kaman. Sua idade, 49 anos. Depoimento pessoal da parte autora, com a palavra parte dela. Quando vocês adquiriram a propriedade aqui em Gravataí, foi de comum acordo entre vocês? Como é que foi que escolheram aqui essa cidade? Na verdade, quando eu vim para cá, desculpa, na época eu vim visitar minha mãe que estava doente, ela tinha câncer. Quando eu casei, ela já tinha câncer. E ela é de Gravataí? Não, de Santa Catarina. Mas é assim, por que Gravataí? Algum motivo especial, assim, de terem escolhido aqui? Vocês dois escolheram o local para onde comprar e iniciar o investimento? Na verdade, de começo, não. Porque quando eu vim para Gravataí, eu não queria mais ficar com ele. Eu tive alguns problemas. Quando eu vim, por isso que eu queria contar, quando eu vim para cá ver minha mãe, em 2009, no comecinho de janeiro, ela estava com câncer já na época, eu me senti mal, comecei a ter algum sangramento intestinal, voltei para a Alemanha e daí fiz cirurgia e ele não cuidou de mim lá. Eu já fiquei, na época, já fiquei chateada. E eu era funcionária dele. E daí, quando aconteceu o mês de agosto, meus irmãos me avisaram que a minha mãe começou a passar mal, tiveram que internar no hospital e eu pedi as contas lá. Então, isso foi no final de agosto. Em setembro eu pedi encerramento de tudo, fiz a saída definitiva. E daí a minha mãe veio a falecer uma semana depois, porque ele não me deixou vir pro enterro dela, que eu tinha que primeiro terminar meus afazeres lá. Agosto de que ano, Sandra? 2009. 2009. Então, eu pedi saída definitiva em agosto de 2009. Em setembro, daí, a minha mãe veio a falecer uma semana depois de eu ter concluído a documentação para sair de lá. E eu já tinha visto algumas coisas. Eu tinha, na época, não quis mais ficar, porque a intenção era eu morar com a minha mãe, mas como ela veio a falecer, então eu fiquei muito triste, eu não queria mais ficar lá, por causa das lembranças. Fiquei um mês daí, procurando por aí.
E Tá. Quando foi que vocês casaram? em 2006. 2006. Desde quando tu conhece a Lu? Em 2006. Aí, como é que aconteceu, então, o casamento de vocês? Tu conheceu em 2006, e aí como é que... Bom, qual seria o objetivo? Porque assim, o divórcio já foi decretado, qual seria o objetivo da pergunta? É que tem toda uma questão aqui, doutora, do regime, de tudo que foi investido na propriedade, tá? E que foi todo o investimento da Sandra. Que regime foi para eles casarem? Na Alemanha, no pacto... Não, aqui. Ou casaram lá? Eles casaram lá. O casamento está registrado aqui. Tudo bem, há uma discussão sobre isso. Sobre Tá, exatamente, tá. há uma discussão sobre isso. Tá, como é que a senhora conheceu? Vamos iniciar, então. Como é que a senhora conheceu o Rô? Eu sou de religião evangélica e a igreja que eu participava, ela promovia uma vez por ano uma festa chamada Kerb. Eu conheci ele lá. Aonde? Nessa festa. Não, Lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Ele esteve aqui no Rio Grande do Sul passeando, veio ver os amigos dele, que é o Mário, que foi padrinho dele, mais o Alexandre. Aí o Mário, que foi meu vizinho lá, convidou ele para ir nessa festa, passar um final de semana, e eu conheci ele lá. Tá. E aí? E aí a gente se conheceu, eu convidei ele para conhecer lá o lugar, ele ficou na minha casa, eu morava lá em Santa Catarina, tinha minhas coisas lá, trabalhava lá. E aí, com 2 meses, ele pediu minha mãe em casamento. E o que a senhora fazia em Santa Catarina nessa época? Eu era florista, trabalhava numa loja que trabalhava com floricultura, fazia os arranjos, trabalhava na venda. Era funcionária dessa loja. A senhora lembra o rendimento naquela época? Quanto a senhora recebia, mais ou menos? Mais ou menos. Não tenho nem questão, isso já fazem 16 anos, mas eu trabalho desde os 18 anos, e quando eu conheci ele, eu tinha a minha vida feita. Eu morava sozinha, me sustentava sozinha, eu tinha feito também uma ação contra uma firma, que eu tinha dinheiro, eu tinha tudo dentro de casa. Ele ficou na minha casa. Quando eu fui para a Alemanha casar, ficou tudo aqui, eu não levei nada lá. Por isso que na certidão consta que quando eu casei não tinha nada. Porque ficou tudo aqui. Como é que eu ia levar um fogão, uma geladeira e uma pia no avião? Eu deixei tudo lá. E quando eu voltei, fui na casa dos meus pais resgatar essas coisas. Tá, e a senhora tinha casa própria? Ela era alugada e eu já tinha juntado uma parte do dinheiro para comprar. Na época, a mulher pediu 60 mil para mim, eu tinha 50. Mas eu trabalhei na Alemanha também. Tá. Aí a senhora ele pediu a senhora em casamento, depois de 2 meses, aí como é que foi? A senhora foi para lá, casaram lá? Como é que foi? Daí eu fiquei mais 3 meses aqui fazendo toda a papelada, pedi a saída do meu emprego, fiz acerto, nada levei junto para lá, porque a gente não sabia se ia dar certo. E ele me prometeu também, e se caso não desse certo, porque ele sabia das condições de saúde da minha mãe, que ele ia me dar uma ajuda financeira de 6 meses. Also sie sagt, sie hat ihr Leben gehabt, als sie sich kennengelernt hat, hat sie schon Geld gehabt. Ungefähr 50.000, 60.000 hat sie auf dem Konto gehabt. Hat sie gar nicht auf dem Konto gehabt? Ja, ja. Und sie hat aber ihr Haus gehabt, war gemietet, aber sie hat sozusagen die ganzen Jahre davor gearbeitet. Wo ist das Geld geblieben da? Das muss sie ja nachweisen. Ja, hat sie nicht. Die hat nichts. Das ist alles gelogen. Ja, ich sag mal. Jedenfalls, sie sagt gerade, dass sie sozusagen ihr Sparbuch hatte. Sie hatte ihr Geld auf dem Sparbuch. Und der muss ja Sparbuch dann noch irgendwo haben, ne? Und nee, sie hat das Geld gehabt, sie hat auch Kühlschrank gehabt, Hofofen gehabt, sie hat in die Miete gewohnt, ja. Sie ist nach Deutschland, du hättest ja auch Versprechungen gemacht, dass du ihr meinetwegen auch irgendwie helfen würdest, wenn mit nach Bewegung ist, sozusagen, ja. Finanziell. Was halt im Vertrag drin steht, verstehst du? Das ist aber dermaßen, Gott, was lügt die? Was lügt die? Die lügt, das ist. Stopp mal. So, wir sind jetzt erstmal rausgeworfen worden, ne? Jetzt geht es ein bisschen zu runter hinten, denke ich mir mal, was sie da erzählt. Was hat sie eigentlich erzählt? Sie hat eine Operation in Deutschland gehabt? Wo denn? Wann denn? Sie hat Blutung gehabt, Darmblutung gehabt, sie ist nach Deutschland gekommen und hat sich darum gekümmert und deswegen ist sie schon sehr enttäuscht gewesen von dir. Wo ist sie? Sie hatte keine Darmblutung gehabt, sie hatte mal einen Unfall mit ihrem Gebiss gehabt. Mit ihrer Zahnspange, die ist gebrochen. Aber eine Darmblutung, dann war sie deswegen nie im Krankenhaus. Ja, sie hat eine Blutung gehabt und ist da nach Deutschland und hätte es dort operiert. Und, war sie nicht. Da muss sie doch eine Narbe haben, ne? Ja. Sie ist operiert worden und ins Krankenhaus gekommen und hätte es nicht diese Dinge um sie gekümmert. Das ist falsch, was da erzählt wird. Das war mit einer Zahnspangenunfall, den sie hatte. Das war ein Zahnspann, dass die hatte hinten so Bügel gehabt über die Zähne. Und da ist einer Não foi pagar visto, eu fiquei com dívida ainda. Quando
vocês adquiriram uma propriedade aqui em Gravataí, como é que ela era? Assim, logo que entraram lá? Tinha alguma infraestrutura? Tinha alguma coisa, uma edificação, alguma casa em cima? Não, Era um terreno só? só o terreno. E aí, quando vocês resolveram, então, vou fixar a residência ali, fizeram quais as obras que vocês fizeram no primeiro momento, assim? Construíram casa? Eu fiz uma casa e uma garagem, só bem simplesinha de madeira, que a casa até hoje existe, porque eu sou marceneira. Todos os móveis que tem dentro daquela casa fui eu que fiz. A senhora que construiu a casa? Em parte, sim. Ela foi feita só o esqueleto e uma varandada. Eu fiz a troca do telhado, pus as paredes, depois mais tarde fui fechando aos poucos. Daí fiz um soalho novo. Aí a casa, na cozinha, ela era de, como é que é, de assoalho de madeira. Aí eu botei de cerâmica nela, eu fiz a cozinha toda em madeira rústica, o meu jogo de quarto eu fiz em madeira, os móveis da sala eu fiz em madeira, agora troquei ele. Eu faço tudo dentro de casa, todo soalho. Tá, e nessa época o Roger já estava definitivo aqui no Brasil? Não morando definitivo, porque ele ia voltar. Ele voltava. E depois, foi o que mais foi se fazendo na propriedade enquanto vocês dois estavam juntos, antes dele ser afastado do lar? Olha, doutora, até 2015, nada. Eu fiz os açudes daí. Eu, com muito custo, em 2002, eu comprei um Fusquinha. Aí eu comprei um trator. Mais tarde eu vendi, comprei o melhor. Em 2015 eu comecei a fazer os açudes. Tá. E além dos açudes, tinha mais alguma coisa? Tinha criação, alguma coisa assim? Eu criava ovelha, eu tinha um pouco de gado, eu tinha galinha. Eu vendia meus artesanatos, que eu vendo até hoje, em madeira. Eu tinha também plantação, tinha horta, tinha alguma coisa do pomar. Porque quando eu comprei a propriedade, eu botei 10 laranjeiros, na época custava 6 pila cada pé, então com 60 pila. Com 100 pila eu lembro que eu comprei bastante pé de fruta, plantei, com o tempo aquilo começou a dar, e eu ganhei muita muda também de doação. E essas mudas também dão fruta. Sim. Vocês tinham algum plano com essa propriedade? Tiveram investimentos? Tinham um açude? Pretendiam tirar sustento dali? A princípio, ele tinha a firma dele na Alemanha, e isso era para ser a minha aposentadoria. Eu tinha bloco de produtor, aí eu comprava e vendia por bloco. Era para ser a minha aposentadoria, a minha velhice, porque ele tinha a aposentadoria dele na Alemanha, o foco dele estava lá. Tá. Porque eu sei que a senhora tocou no assunto dos açudes. A licença que eu tenho, ela era só para engorda de peixes. Ela não dava direitos a ele de fazer essa atividade. E eu não gastei um mundaréu de dinheiro para acabar aqueles açudes. Eu tenho as notas lá guardadas. Eu até lhe perguntar se a senhora tem uma ideia de quanto foi investido na propriedade. Eu, para fazer os açudes com a escavação, foi uns 20 mil, foram 4 notas, e elas foram pagas conforme o dinheiro ia entrando. Ele fez escavações depois disso, mas essas escavações não estavam autorizadas, e por causa de uma dessas escavações, eu fui autuada. Fui denunciada, entrou com máquina na área de preservação, então ele comprou a máquina, só que a máquina ele vendeu, ele já ganhou esse dinheiro dessa máquina. Tá. Quando a senhora foi para lá, a senhora foi mais que uma vez para a Alemanha, né? Depois que conheceu ele, não? Não. Uma vez só? Não, nenhuma. Eu saí daqui, fui lá e casei. Na Alemanha? Não teve vai e vem. Pois é, aí depois aí veio quando a sua mãe estava doente? A minha mãe já estava doente quando eu saí daqui. Então a senhora foi para lá? E fiquei. Ficou quanto tempo lá? 3 anos, daí vim para cá. Uns 3 anos daí eu vim para cá para ver como é que ela estava, só que daí eu fiquei doente. E nesse meio tempo, daí eu voltei para lá para fazer a cirurgia. Fez cirurgia lá? Eu fiz a cirurgia. Então a senhora voltou para lá mais uma vez? Voltei para lá para fazer a cirurgia. E foi ali que o caldo começou a entornar, porque em vez dele ficar comigo no hospital, foi tomar cerveja com os amigos. E eu fiquei, caí dentro do hospital, estou com sequela até hoje, ficou uma aderência no intestino.
Daí ficou assim abalado o casamento, porque em vez de cuidar da esposa no hospital, vai tomar cerveja dos outros. Fiquei triste. E aí teve mais a questão da minha mãe ficar daí depois na UTI. Assim, ó, a prova tem que ser objetiva, tá? É uma partilha de bem. Essa outra parte do que acontecia ou não acontecia, eu vou definir as perguntas. Sim. A senhora dominava bem o idioma alemão? Quando eu fui morar lá, não. Tá. Eu fiz curso lá depois que eu consegui o visto. Primeiro eu fui para lá, casei, aí consegui o visto, aí que eu fui fazer o curso de alemão, e aí depois que daí eu fui começar a trabalhar. Mas o alemão eu aprendi lá. Tá. Quando o Holger mudou definitivamente para cá, de mudança, vamos dizer assim, ele trouxe alguma coisa lá da Alemanha, bem, nos móveis, alguma coisa assim? Não. Só ele roupa bens pessoais, ele não trouxe nada de mudança? Não. 42 Zollcontainer. Se ele tivesse trazido mudança, doutora, daí ele teria que ir na Receita Federal, lá no setor aduaneiro, e ver o que ele trouxe. Ele pode conseguir uma guia se ele trouxe. Eu tenho dentro da minha casa, pode ir lá olhar, os móveis que tem, cama, pia, tudo feito à mão. Não tem como ter trazido isso de lá. Tá, uma coisa... Quando chegaram aqui no Brasil, quem é que você providenciou o traslado de casamento, essas coisas? Nós dois. Os dois? Porque ele veio comigo. Ele veio comigo e ele foi lá assinar. A senhora disse que lá na Alemanha a senhora ajudava a administrar a empresa. A senhora tinha acesso às contas dele? Não, eu não ajudava a administrar. Eu era contratada para ajudar a zelar pelos imóveis. A senhora tinha acesso às contas do Holger? Não. Não foi feito nenhum depósito, não foi feita nenhuma transferência da Alemanha para o seu nome, das vendas dos imóveis do Holger? Isso era tudo ele que fazia. Mas a senhora não recebeu nenhum valor dessas transferências no seu nome? Doutor, eu não tinha olhar mais aqui porque eu tô gravando. Desculpa. Não, tudo bem. Não, eu sei. Doutor, o senhor, por favor, pode ser mais objetivo, porque eu não tinha como acessar as contas dele, porque eu estava no Brasil. O senhor está perguntando se entrava dinheiro dessas transferências na sua conta, é isso, né, doutor? Sim, se havia pagamento para ela das transferências da Alemanha, das vendas das casas. Daí tem que ver com ele, porque eu não tinha acesso... desculpa. Nós estamos falando da conta da senhora, não da conta dele. É que quem administrava as minhas contas era ele. Eu não tinha acesso às minhas contas, a nenhuma. Tudo que estava na Alemanha era ele que administrava. Eu não tinha como saber se entrava ou não. Porque o que acontecia? Ele administrava isso lá e aqui ele ia no caixa eletrônico, sacava em dinheiro e depositava o dinheiro em notas vivas na conta dele aqui. Não, doutor. Mas ela já disse que ela não sabe porque ela não administrava as contas. Ela disse que as contas da Alemanha, as contas dela aqui, ela administrava. Eu, em 2011, fechei minha conta que eu tinha aqui, doutor. Não tem como ter entrado da Alemanha para essa conta, porque a minha conta em 2011, no banco que eu tinha do Brasil, foi fechada. E a partir dali, eu só tinha das minhas coisas que eu fazia em dinheiro vivo. Qual a origem do dinheiro para a compra do imóvel em Gravataí? Imóvel rural. Eu tinha no Banco do Brasil, eu tinha um pouco de dinheiro guardado. Em qual banco? Ai. A senhora declarou que encerrou a conta do Banco do Brasil. Em 2011. 2011. O imóvel foi comprado quando? Em 2009. Por qual valor o imóvel foi comprado? Ele foi dado 50 mil de entrada e depois eu fui quitando, conforme ia entrando algum dinheirinho. Olhando para a câmera. Porque eu fui pagando parcelado. Não houve nenhum aporte de valor por parte do Holger nesse imóvel? Eu não sei, doutor. Eu não tinha controle das contas da Alemanha. Então, assim, a doutora está perguntando como que foi pago esse imóvel. A senhora falou que entrada 50 mil e depois parcelas. Bom, essa entrada de 50 mil, da onde veio o dinheiro? Da senhora, dele? É que eu tinha dinheiro também do que eu tinha lá na Alemanha que eu trabalhei, que eu mandei para cá. Mas eu quero saber, a senhora foi quem pagou esses 50 mil? Sim. E as parcelas depois foi só a senhora que pagou? Que eu tenho comprovação, 25 mil ali, sim. Mas ele também participou da aquisição desse imóvel? Na época que eu lembro, não. Pois não, doutor.
Sandra, tu disseste então que o Roger tinha 3 imóveis na Alemanha. Sim. Tu sabe onde estão esses imóveis agora? Se ele ainda tem, se ele vendeu esses imóveis? Ele não prestava contas para mim. Ele não comentava, ele não vendeu, não sabe? Vocês moravam junto, mas na verdade cada um fazia as coisas separadas, isso? Cada um tinha o seu quarto, doutora, ele não me prestava contas. Eu achei um documento que ele, em 2015, ainda contratou um zelador. Ele me falou que queria vender aqueles imóveis. Ele me falou que ele queria vender os imóveis, mas nós ali, o sítio, construímos juntos, doutora. Quando vocês se conheceram, ele falou... Doutora, só assim, ó. Eu permito que os 2 advogados questionem, mas um esgota e eu depois o outro questione. Os 2, se pinga fogo, não dá. Tem que ter uma ordem, tá? Então, a senhora conclua, doutora, suas perguntas. Não, minha última pergunta é, assim, até com base em tudo que tu falou até agora, Sandra, ficou claro que tudo na propriedade tu fizesse sozinha, porque em várias faltas eu fiz a casa, eu fiz tal coisa, eu fiz o assunto. Onde o Roger entra nessa história? Para resumir. Tá. Porque, em princípio, parece que ele não fez nada. É que assim, doutora... Quando eu falo fez, é questão de investimento e construção junto contigo. É isso. Tá. É que assim, ó... Eu fiz a parte de carpintaria da casa, porque até 2015... Investimento, Sandra, dinheiro. Dos 2. Eu nunca neguei que meu ex-marido não botou dinheiro. Mas a parte da casa ali na carpintaria, fui eu que fiz. Tá, ele botou dinheiro aonde, então? Que é o que a gente tá querendo saber até agora. E qual foi o tipo de investimento do Roger? Onde? O que ele comprou? Ele comprou uma máquina. Ele alugou a escavadeira, é isso? Ele comprou a escavadeira, que já foi vendida e já foi para a conta dele. Ele comprou a moto, que já está com ele. Ele comprou toda aquela parafernália lá, aqueles contendo aquelas coisas que eu falei que eu queria, que eu gostaria que ele ficasse com aquilo ali. Isso tudo custou dinheiro, doutora. Sim, parafernália, container, placa fotovoltaica. Tudo. Tijolo. Tudo. Essa parte toda dessa construção, ele investiu muito dinheiro ali. E isso tudo, eu não quero ficar com essas coisas. Ele pode ficar desde o começo. Eu queria fazer uma divisão justa. Eu acho justo os 2 terem um recomeço. Entende? Por isso que eu disse, porque só isso que eu citei para a senhora vale mais do que está valendo a propriedade hoje. Entende? Eu não sou contra ele começar a vida, mas eu também não posso ficar de mãos abanando, porque, pelo amor de Deus, eu tenho 3 hérnias, eu tenho esclerose, um monte de coisa. E eu trabalhei muito ali. Eu trabalhava de sol a sol. Olha os calos das minhas mãos. E ele não quer reconhecer isso. Por isso que eu gostaria... Doutor, mas em resumo, houve participação dos 2 na aquisição do real. Mas é o que ela veio repetindo. Sim, toda a vida. Eu nunca neguei. Mas o que eu gostaria é que ele ficasse, então, com a parte imóvel. Porque da parte da propriedade, quem cuidou e quem correu atrás para as coisas estarem daquele jeito, fui eu. Eu que fui dar a cara a tapa. Eu vou abrir para o advogado fazer próximas perguntas. Tá, desculpa. Doutor. Sem repetir perguntas, né, doutor? Já indo para o final. Nada mais. Nada mais? Seu nome completo? Sandra Cano. Dona Sandra, a senhora está aqui para ser ouvida na qualidade de vítima de um fato que ocorreu em janeiro de 2014, em que a senhora teria sido privada de liberdade pelo senhor Roger Kaman. A senhora pode me contar o que aconteceu? Excelência, pela ordem. Nós estamos reiniciando uma solenidade que havia sido interrompida e essas perguntas já foram feitas e a vítima já as respondeu. Tá, doutora, lá no evento 123 constam os vídeos do depoimento da vítima, da sedizente vítima, que já abordou esses temas. Então, como nós não estamos reiniciando, e esse é o entendimento da defesa, nós temos que continuar de onde a audiência parou. Acontece que a audiência anterior foi interrompida em razão de dificuldades técnicas com relação à tradução e quem vai proferir a decisão a sentença sou eu, então eu quero ouvir a senhora só. Eu quero ouvir o depoimento da vítima, por segurança minha para a decisão. Tá, porque o depoimento da vítima, da parte que ela já prestou, se encontra nos autos Claro, mas no evento 123. Isso vai ser tudo considerado no meu convencimento posteriormente. Eu preciso
por uma questão de raciocínio, eu preciso ouvir o que eu vou, num primeiro momento, pedir um relato livre da vítima sobre o que aconteceu, tá bom? Então, eu peço que a senhora só advirta, então, a sedicente vítima de que ela já prestou parte desse depoimento e que, obviamente, inconsistências ou as situações ambíguas que ela venha a declarar agora vão conflitar com o que ela já depôs e que já se encontra... Se houver alguma contradição, eu vou considerar isso posteriormente na análise da prova, tá bom? Agora, posso concluir, eu preciso ouvir a vítima. Por favor, então, preciso que a senhora relate brevemente o que aconteceu. O que aconteceu? Um determinado dia do mês de janeiro de 2014, meu ex-marido ficou furioso comigo primeiro. Na sequência certa, eu não me lembro, mas eu sei que eu entrei na garagem, eu tinha um Fusca, e eu fiquei com o Fusca preso, trancado na roda do trator. Já não gostou daquilo. Aí, de noite, porque eu coloquei veneno de rato, eu só estou resumindo, tá? Porque eu coloquei veneno de rato no sótão, ele ficou bravo comigo, não gostou daquilo. Na época, eu acho que ele gritou comigo, me xingou e disse que daí eu ia ter que ficar dentro do quarto até ele decidir quando é que eu ia sair. Eu estou resumindo. Como já faz muito tempo, as palavras certas do que ele me disse. Não lembro mais, mas ele ficou furioso comigo. E eu tive que ficar um dia, um pouco mais de um dia, dentro do quarto. E ele disse que eu só podia sair dali a partir do momento que ele me autorizasse. É o resumo. Não sei se a senhora precisa de mais alguma coisa. A porta estava trancada? Como é que era? Assim, entre o meu quarto e o quarto dele, tinha um pequeno vão que dava um pouco mais que isso aqui. Daí aqui a porta do quarto dele, aqui a porta do meu quarto, e aqui era o banheiro, no caso. Em cima tinha uma daquelas câmeras que gira, rotatória. Então, toda vez que eu tivesse que sair do quarto, eu precisava abrir a porta, se eu quisesse sair no banheiro alguma coisa, que ele ficava me vigiando. E ele mandou eu ficar dentro do quarto e só podia sair quando precisasse. Era assim. Doutora, a promotora, a doutora Janine, está por vídeo. A senhora está vendo ali na tela? Essa senhora de preto? Isso, é. Ela vai ter umas perguntas para fazer para a senhora, tá bom? Pode fazer, doutora. Boa tarde. A senhora vai estar sendo gravada aqui, mas a senhora pode olhar para vê-la, tá? Tá. Boa tarde, a senhora está me ouvindo bem? Sim, estou. Tá bom, eu vou fazer umas perguntas mais detalhadas para a senhora sobre esse momento. Dona Sandra, eu queria só colocar para a senhora que nós estamos ouvindo a senhora sobre esse cárcere privado, a doutora já lhe explicou, tá? Nesse dia de janeiro de 2014, ele chegou quando ele mandou a senhora para o quarto, ele chegou a trancar essa porta? Sim, ele puxou a porta e fechou e disse que eu não podia sair dali. E naquela ocasião ele lhe deu alimento, alguma coisa assim, bebida? Ele não deixava eu sair do quarto. Não. Tá, e daí ele não me entregou nenhum tipo de alimento. E a água, a bebida? A água bebia da pia do banheiro. A senhora bebia da pia do banheiro? Isso. Quando eu ia no banheiro, eu aproveitava e bebia a água. Tá, mas o banheiro era no quarto ou a senhora tinha que sair do quarto? Não, eu tinha que sair, eu tinha que bater na porta. Aí ele lhe autorizava a sair? Daí eu pedi que eu ia no banheiro, ele deixava eu ir no banheiro, e aí eu bebia água na pia do banheiro, que ficava entre o meu quarto e o dele. Ele controlava pela câmera, batia na porta, pedia para sair. Por que a senhora obedecia de fato ele? Primeiro, porque a gente morava na zona rural e eu não tinha para onde correr na época. Era tudo muito isolado. E segundo, porque ele havia imagens que tinha costume de gravar, fazer fotos minhas, e sempre dizia que se eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse, porque sempre tinha repreensão, ou era uma coisa tirada por cima de mim, ou ele quebrava as coisas dentro de casa, sempre tinha uma represália, sempre tinha um castigo. Então, e o meu maior medo era das imagens irem parar na internet, coisa que ele posteriormente fez, algumas ele até botou. Tipo, tem um vídeo meu de joelho para baixo tomando banho de banheira na internet que tá no YouTube, que ele botou. Então, isso ele fez. Então, o meu medo era sempre de fotos íntimas minhas irem parar na internet. Essa chantagem ele fazia.
E aí tinha essa chantagem, tinha a questão também de ele tirar coisas pela casa, que tem vários azulejos da minha casa quebrada na cozinha, móveis que ele quebrava, ou ele queimava as minhas roupas. Uma vez ele encheu a caminhonete como represália, porque não foi só uma vez que ele me prendeu ali, que ele me privou de liberdade, não foi só uma vez, foram várias. E tudo dependendo se eu não fizesse o que ele queria. Então, conforme se eu não obedecesse, tinha algum tipo de castigo. Ou ele me xingava, ou ele me agredia, me dava empurrão, chute, alguma coisa, ou ele mandava ir para o quarto, conforme dava na veneta dele. Então, não foi só uma vez. O que eu relatei foi a primeira vez. E ele lhe agredia em algum momento em algum momento da sua relação, ele chegou a lhe agredir fisicamente? Tapa na cabeça, empurrão, chute na bunda. Ele lhe jogava... Como? Uma vez que ele me mandou fazer um concerto lá no telhado, que eu acho que deu um vento e eu não consertei direito, ele me pegou pelo braço, me botou no quarto e disse, agora tu fica aqui. Fiquei uma manhã ali. Eu fiquei 2 dias com a marca do dedo no braço. Eu vivia tapada. Tapada? O que a senhora quis dizer com isso? De manga comprida. De manga comprida e de roupa comprida, se alguém chegasse lá para não ver. Mandava botar roupa comprida. A senhora ficava lesionada nessas ocasiões e daí a senhora abafava com a roupa, é isso? Escondia com a roupa? Principalmente nas pernas e nos braços. Às vezes um calor de 40 graus e eu estava lá enfiada em roupa quente. E ele chegava a lhe jogar objetos contra a senhora? Sim, teve uma vez, eu não vou me esquecer. Tinha um armário onde eu guardava sabonete, coisas de higiene pessoal. Ele esvaziou aquele armário. Eu encolhida num canto, dentro do quarto, e ele pegava e atirava tudo em cima de mim. Ficou uma montanha de coisas ao redor de mim e ele atirando as coisas ao redor. Ele esvaziou uma prateleira. Papel higiênico, toalha, sabonete, o que tinha na prateleira, ele jogou por cima de mim. Ele chegou em algum momento, durante esse tempo, a lhe controlar para que a senhora não pedisse socorro, fugisse, principalmente nesses dias que a senhora ficou ali presa, não sei quantos dias? Sim. O que ele fazia? Mandava calar a boca. Ele só mandava calar a boca. Se eu tentasse falar alguma coisa, eu não podia nem chegar a palavra, ele mandava ficar quieto. Ele chegava a lhe controlar para que a senhora não fugisse e não pedisse socorro, é isso? Sim. A senhora não conseguiu pedir socorro daí nessa ocasião? Não, porque não tinha ninguém ali na volta. Pensa bem, da minha casa até a estrada principal são quase 300 metros. A casa, ela fica dentro de uma estrada particular do sítio de um morador que vendeu para mim naquela parte. Se eu quisesse pedir socorro para alguém, ele em pouco tempo me alcançava. Não tinha para onde, ali quase não tinha morador. E as poucas casas que tinha, a maioria era sitiante que vinha lá de vez em quando a passeio, porque era casa de veraneio, para final de final de semana, que as pessoas vinham ali para passear no final de semana. Eu ia pedir ajuda para quem? E o morador que tinha ali o mais próximo, a gente não se dava, porque deu uma rusga por causa da venda da terra, um vizinho que não se dava, não adiantava pedir. Então, para quem que eu ia pedir? Não tinha para onde correr, ao redor do mato. Era na zona rural que eu moro. Não é na cidade. Se fosse na cidade, gritasse, ali eu podia gritar quando quiser, que ninguém ia ouvir. E o receio da senhora de fugir, ele alcançar, qual era esse receio? Dele me bater, ou dele botar as coisas na internet. Uma vez eu até tentei fugir, ele conseguiu me alcançar, me trouxe de volta. Aí ele pegou, me derramou um copo de suco que estava na bancada, que tinha pela frente, ele foi derramando por cima de mim um copo de suco, um copo de água, e ele disse que divórcio ele não aceitava. Ele nunca quis divórcio. Eu propus várias vezes para a gente se separar na boa. Ele nunca quis. Algumas pessoas sabiam dessas atitudes dele? Eu não podia contar para ninguém. A senhora nunca chegou a contar para ninguém? Primeiro que dificilmente ia alguém lá na minha casa. Quando ia, ele sempre estava junto. Não tinha como eu... Uma vez eu até lembro, ele tinha um drone. Eu tentei escrever a palavra help na grama, cortando grama. Quando eu vi, ele vinha subindo com o drone. Só comecei a cortar ligeira grama. Tinha atravessado tudo.
E aí, para ele não ver que eu estava escrevendo a palavra help na grama. Então, o Antônio ele podia, de dia, ver por onde eu estava. Às vezes ele me chamava. E para mim ir no banheiro, eu tinha que deixar a porta do banheiro aberta. Não podia fechar a porta do banheiro. Às vezes eu fazia alguma coisa errada e eu estava, tipo assim, sentado no vaso, fazendo o que fosse. Ele se parava na porta e deslanchava a me dizer coisas. Que eu era burra, que eu não sabia fazer o serviço, me chamava de relaxada, que eu não sabia cozinhar, que a roupa estava mal lavada, que o serviço no pátio não estava pronto. A minha rotina era só trabalho. Quando ele precisava... Pode falar. Quando ele precisava de alguma coisa que necessitava da minha assinatura, ele me levava junto em algum lugar. Que precisava fazer alguma compra de alguma coisa, e ele não podia comprar com a assinatura dele, porque ele não queria que ficasse no CPF dele, daí eu ia junto. Então a senhora não conseguia sair de casa, em resumo? Com a autorização dele, nos lugares que ele permitia, com ele junto. Em pessoas onde ele confiasse, que sabiam que se eu falasse alguma coisa... Então, em resumo, eu só podia sair com ele. Muito dificilmente tem... Eu passei a ter amizade, eu passei a sair de casa, a passear mesmo, depois que me separei. Durante meu casamento, não fui uma única vez a Santa Catarina, não pude nem ir no enterro do meu pai, que morreu em 17. A senhora podia fazer... minha família em 10 anos. Eu não tinha contato com a minha família. Tá. Eu tenho mais uma questão. A senhora podia fazer uso de telefone celular? Na presença dele. Porque ele ficava com todos os aparelhos, notebook, celular, tudo no quarto dele. Sempre ficava com ele no bolso da calça. Então, quando ele queria que ligasse para algum lugar, ele discava o número, eu tinha que falar com a pessoa, passar o que ele queria, e o celular voltava para ele. A senhora lembra, nessa ocasião, quantos dias a senhora ficou presa nesse quarto? Olha, isso começou por volta da madrugada, foi o dia inteiro até no outro dia de meio-dia. Ele, depois que ele fez isso, eu acho que ele se tocou do que ele tinha feito era errado, ele chegou a me pedir desculpas, só que eu fiquei pensando, para que tá me pedindo desculpas se tu fez tudo isso comigo? Se tivesse parado ali, mas não parou, entende? Não parou ali. Ele podia ter tido a chance de se redimir e não ter feito mais, só que ele continuou fazendo, e cada vez era sempre pior. Então não adianta fazer uma vez pedir desculpas e voltar a fazer depois. Isso também não é certo. E esperar que a pessoa fique quieta e continue aguentando. Ah, mas se tu não fizer o que eu mando, é assim. Eu vou botar uma foto tua na internet, ou eu vou, como ele até fez, falsificar um documento usando meu nome, achando que eu ia parar na cadeia, coisa que ele também fez. E disse que fui eu. Esse tipo de coisa. E eu tinha que me virar, às vezes tentar escutar na porta o que ele estava planejando, para mim poder me defender e pensar onde é que ele está aprontando agora. Porque ele saía e não dizia onde é que ia. Mas as câmeras vigiando. Ele sabia onde é que eu estava, mas eu não sabia onde ele estava. Isso também não é justo. A minha parte satisfeita, doutora. Sandra, eu gostaria só que a senhora esclarecesse melhor como é que era essa situação de monitoramento. Câmeras, elas ficavam só dentro da casa ou existia no externo, no exterior? Por toda a propriedade, por tudo. Tinha no galpão lá em cima, tinha 3 ou 4 câmeras no galpão no pomar, tinha mais 4 câmeras perto dos açudes. Ao redor de casa, tinha mais umas 8 ou 9 câmeras. E tinha num outro galpão, tinha mais 3 câmeras. Tinha sensor nas janelas, tinha sensor dentro da casa e aquela câmera giratória no banheiro. E aí depois veio o drone. Perfeito. E essas imagens dessas câmeras, no caso, ia por um computador seu, dele, do casal, da casa, a senhora também tinha acesso ou único exclusivamente? Ele tinha uma câmera em específico que ele controlava o portão, onde ele monitorava pelo celular, que eu sei, e depois alguém me contou, mas todas as imagens das câmeras passavam pelo DVR e iam para um computador que ficava no quarto dele. Então, ele podia, a todo momento, ali, olhar aquelas coisas.
DVR, o que seria, dona Sandra? Só para a senhora. É um aparelho que ficava no sótão, onde ficavam ali que processava as imagens. E dali saía, ele botou um cabo e ligou o cabo das imagens do DVR, das câmeras de segurança, e ia para o computador que estava no quarto dele. Perfeito. Já lhe foi perguntado, a senhora esclareceu quanto às saídas de vocês, né, que a senhora tinha que pedir permissão ou ser levada por ele. Mas quanto à aquisição de bens, se a senhora, por exemplo, né, quisesse... Vamos nos restringir ao cárcere, à acusação de cárcere. Sim. Porque senão a gente vai acabar abrindo para outros fatos. É que teria ligação que eu perguntaria, porque é o seguinte, doutora, então, né, quem sabe... existe uma arma de fogo que foi adquirida em nome dela, mas por ele, porque ele queria. Então, e ela tinha ciência de que estava na propriedade, não ficava com ela, e também era um meio de coação para que ela não saísse correndo. Então, seria neste sentido que eu iria perguntar se ela foi sozinha fazer todos os trâmites por livre e espontânea vontade, ou se foi por causa dele. Não, ele me levou, quando eu fiz todos os testes, ele ficava do ladinho junto. E a senhora, por estar do lado, também não podia pedir socorro para ninguém ali? Ou... Não, porque tinha a questão das imagens, daquela chantagem toda das minhas imagens. Por exemplo, eu encontrei o pendrive, onde ele tinha as imagens guardadas, uma foto minha de costas, só de calcinha, foto minha dormindo, pelada, coisa desse tipo ele fazia. Aí como é que uma pessoa que está dormindo vai ver que tem alguém tirando uma foto? Ou, por exemplo, ele tinha uma câmera instalada no banheiro que eu não sabia, pequenininha, que está lá para ele pegar. Me filmando tomando banho. E aí tá agora o vídeo no YouTube, as minhas pernas dentro de uma banheira tomando banho, porque com os patinhos, isso é coisa que se faz? Filmar a mulher tomando banho de banheira e botar no YouTube? Isso não se faz com um ser humano, isso é invasão de privacidade. E aí depois que a arma veio para casa, ficava no quarto dele. Não ficou comigo essa arma. Satisfeita, silêncio. Eu defendo, doutora. Nada, excelência. Então tá, só isso, dona... Vamos lá, dona Sandra. Boa tarde. Vamos iniciar o seu depoimento, tá? Seu nome completo, por favor. Sandra Câmara. Dona Sandra, hoje a senhora está aqui para falar sobre fatos de 31 de dezembro de 2019, em que o senhor Holger teria ameaçado e agredido a senhora. A senhora pode me contar o que aconteceu naquele dia? Bom, eu acordei com ele me arrancando da cama, jogando coisas por cima de mim. A roupa de cama me atirou pela janela, a vidraça quebrada pela ainda, e não caiu da cama e me machuquei. Ele começou a tirar coisas pela cozinha, já tem bastante tempo. Eu lembro dele gritar para mim, acho que me chamar de burra ou de cadela, não me lembro muito bem uma dessas coisas que ele sempre me chamava. Que eu não era para ter usado uma rede, que ele tinha uma tarafa para pegar peixe, que eu tinha pego os peixes dele, ele reclamou disso, eu lembro. E aí eu saí correndo a porta fora e ele atirando coisas. Foi uma coisa bem rápida. Foi uma questão assim, acho que não durou 5 minutos isso, porque eu saí da minha cama, ele louco, atirando as coisas. Eu lembro que ele atirou toda a minha roupa de cama pela janela e disse que ia tacar fogo no colchão. E eu acho que na época eu ainda tinha meu cachorro, daí meu cachorro se atravessou no meio, acho que não deixou ele se avançar por cima de mim. E aí eu corri para fora e me escondi no galinheiro. Ali eu tinha um telefonezinho, um celular velho que ele tinha tirado uma vez no lixo, que eu consegui resgatar do lixo. E aí alguém me conseguiu um chip pré-pago e dali eu fiquei por ali zanzando, escondida por ali sem ele me achar. E consegui ligar para a brigada e fiquei por ali esperando até a brigada chegar no portão. Quando eu vi que daí deu aquele sirene da polícia que ligou lá no portão, daí vi que eram eles que estavam ali. Não sei quanto tempo durou isso. No pânico, no medo, ali na correria, não marquei tempo. Eu estava apavorada. Não foi a primeira vez que ele fez isso, mas foi onde eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia sair dali viva. Não é a primeira vez que ele tinha me agredido. Eu tenho aqui marca no joelho de uma vez que ele me arrastou com a moto. E ele passou por cima de um buraco, em vez de ele parar a moto, ele continuou me arrastando e meu joelho foi se esfolando pela terra. Eu fiquei toda arrebentada.
Eu tenho também porque ele comprou uma vez com tênis e queria que eu assinasse um documento. Ele me quebrou, jogou um negócio e me quebrou um dente. Eu tô com pivô hoje. Então, qualquer coisa que eu fizesse de errado, que ele não gostasse, tinha um castigo. Ou ele tirava as minhas coisas no lixo, ou queimava, ou me agredia, ou me trancava em casa. Ele tinha câmera por tudo me vigiando. Então, para mim poder sair de casa, não tinha como. Eu só podia ir na casa, por exemplo, das pessoas que estão sentadas ali fora, que são amigos dele. Porque daí, se eu falasse alguma coisa, e ainda na companhia dele, eles me contavam o que eu falava. Eu era vigiada o tempo todo. Então, a minha vida era bem difícil, bem complicada. E ele tinha imagens minhas dormindo sem roupa. Inclusive, até um vídeo meu tomando banho foi parar no YouTube, que eu descobri depois que alguém viu. Ele tinha uma câmera até dentro do banheiro, ele botou uma vez e me gravou tomando banho, botou no YouTube, isso também. Eu encontrei o vídeo, fiquei com nojo. E ele sempre dizia que fotos minhas iam parar na internet. E ele cumpriu essa promessa, ele botou aquele vídeo, mas ele também botou o vídeo de uma audiência. No outro processo, a audiência também foi parar no YouTube. Então, esse tipo de coisa, sempre essa ameaça, esse medo. Dona Sandra, lá naquele dia, lá em 2019, a senhora se lembra o que ele falou para a senhora? Eu lembro que ele me chamou de burra, de cadela. Acho que lá na delegacia eu fiquei quase o tempo todo chorando. Desculpa, doutora, eu estou até hoje indo no psicólogo, eu blindei muita coisa, estou tentando esquecer de tudo. Não tem problema. Mas eu sei que eu fiquei com as cicatrizes. Eu tenho um pivô, eu tenho cicatriz no joelho, eu tenho cicatriz nos pulsos. Eu não durmo. Primo, só de saber que ele está aqui dentro. Eu não pude nem vir para cá, uma amiga teve que me trazer e esperou até a doutora chegar e não podia nem dirigir hoje. Ele me stalkeava. Eu lembro que quando meu irmão morreu, eu tive que ir no cartório fazer um documento. Quando eu vi, estava ele do lado do cartório com uma câmera me filmando. Eu sei que daí eu fui fazer boletim de ocorrência, tinha alguém ali, num cara dormindo, pensou que fosse para ele. Quando eu vi, era o meu ex-marido ali parado. Durante o casamento, era tanta coisa que ele me dizia. Ele sempre dizia para mim que quando eu tinha nascido, jogaram a criança fora e criaram um feto. E que uma fatia de pão tinha mais inteligência do que eu. Ele falava em alemão, "Eine Scheibe Brot hat mehr Intelligenz als du." Ele falava em alemão para mim, que significa uma fatia de pão tem mais inteligência que você. Quem é que defecou no teu cérebro para você querer se divorciar de mim? Ele falou em alemão, "Wer hat in dein Gehirn geschissen?" Essas coisas ele falava para mim. Não me deixava usar uma roupa. Hoje eu estou bem arrumada, mas na época eu não podia me arrumar. Porque ele jogava as minhas roupas fora, ele queimava as minhas coisas. Dinheiro, quando eu ganhava, ia tudo para conta dele. Eu não podia ter meu dinheiro. Porque ele me usava como laranja. Se eu não fazia uma coisa como ele queria, ele me tirava de casa, às vezes, para assinar documento para a Receita Federal não ter acesso. Tanto que ele só foi fazer declaração de imposto em 2020. Dona Sandra, agora eu vou passar a palavra para o Ministério Público, tá bem? A doutora Simone vai fazer umas perguntas para a senhora. Boa tarde, dona Sandra. Sou promotora de justiça, então vou fazer umas perguntas para a senhora, Sim. tá? A senhora ficou casada com ele, melhor, por quanto tempo? Casaram oficialmente? Sim, no papel. Em que ano casaram? 2006. E se separaram? Em 2019. Tá. Chegaram a ter filhos? Não. Não. A senhora, ele é alemão, né? Sim, estrangeiro. Estrangeiro. A senhora é brasileira? Sim. Tá. A senhora falava alemão também? Aprendeu a falar alemão? Não, eu aprendi a falar alemão lá quando eu fiz curso. Eu estudei na escola Berlitz. Eu terminei o curso em 2007. Quando a gente casou, eu sabia dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sabia a palavra casa, uma coisa ou outra assim. Tá. E a senhora se comunicava com ele como? Botava naqueles tradutor de um pouco de inglês e naqueles da internet, nos tradutores, no dicionário. Era bem difícil a comunicação. Isso quando começaram um relacionamento. Sim.
E com o tempo a senhora aprendeu a falar alemão com ele? Depois que eu fui para lá, daí eu ingressei numa escola de alemão, daí eu aprendi a falar no mesmo ano. Tá, então vocês casaram e foram para a Alemanha? Só para a gente entender o Não, contexto dos fatos. a gente se conheceu aqui, noivou aqui, Uhum. combinou de casar, daí eu fui para a Alemanha, na mesma semana que eu cheguei, a gente na semana seguinte já estava casado. E aí depois disso eu consegui o visto e daí eu fui para a escola de alemão. E aí ficaram quanto tempo na Alemanha? Eu fiquei 3 anos e pouco, eu vim embora para cá porque eu não aguentava mais, porque lá ele me incomodava demais. Ele veio com a senhora? Não, ele veio depois. Eu vim para cá, na verdade, porque a minha mãe ficou doente. Ela teve câncer e eu queria cuidar dela. E eu lembro que daí, no final de agosto, os meus irmãos me avisaram que era para mim vir para o Brasil cuidar da mãe. E aí, eu era funcionária dele de carteira assinada, ele era meu patrão. E aí, ele não me deixou vir. A minha mãe morreu e não me deixou vir inteiro. Eu cheguei aqui, a minha mãe já estava enterrada. Ele tem o meu passaporte e eu sei que eu tive que cumprir, no caso, a agenda até o final daquele mês. E aí, depois eu pude vir para cá. E aí a senhora voltou para o Brasil, depois de um tempo ele voltou atrás da senhora? Ele veio quase que na mesma época, porque lá também ele... É que nós tivemos uma batida da Receita Federal no apartamento, aquela vez ele estava se incomodando. Ele tinha lá se incomodado também com uma mulher, estava sendo processado e... Dona Sandra, né? Sim. Aí quando a senhora voltou para o Brasil, a senhora já falava alemão fluentemente? Sim. E era alemão a língua que a senhora falava com ele, ele não falava português? Falava. Mas ele conversava com os meus irmãos que não falam alemão. Então ele entende português? Sim, eu mandei até para ela textos que ele mandou para os amigos em português. Mas ele usa tradutor ou ele fala... Ele fala. Ou ele entende o que a pessoa está falando em português? Sim. Ele ia no órgão ambiental, protocolar documentos que ele botava no meu nome e falar em português sem eu estar junto. Ele falsificou uma vez um documento de não sei se foi da Imater, da SEMA, porque ele queria fazer uma atividade aqui que eles não indeferiram, é o termo. E aí ele pegou, eles queriam uns documentos, ele pegou, simplesmente imprimiu esses documentos da internet, adulterou ali, colocou o número da minha licença, fez todo esse protocolo, fez tudo lá no órgão ambiental, falando em português, eu não estava junto. Tá, só para a gente entender todo o contexto, tá? Então, nesse período, depois, quando ele voltou para o Brasil, ele também se comunicava em alemão e também em português com algumas pessoas? Sim. No dia do fato, especificamente, não tiveram filhos? Não. Qual a atividade dele? Eu sei que lá ele trabalhava com, como é que se chama? TI. Tá. E aqui no Brasil? Nada. Qual era a renda? Ele tinha renda de onde? Eu Como é que trabalhava. você fazia para se sustentar? Eu trabalhava, eu faço eventos mesmo, eu estava ali embaixo com uma senhora que eu vou fazer um casamento. A senhora trabalha com eventos? Eu faço decoração, faço artesanato, tapeçaria. Tá. E aí depois ele começou a vender algumas coisas lá, mas quando eu vim morar para cá, eu tinha as minhas economias. O problema é que tudo que eu ganhava ia para a conta dele. Então, em relação ao fato ali propriamente, tá, desse processo, tá, que diz respeito a uma ameaça, ao crime de ameaça e vez de fato contra a senhora. Esse fato ocorreu no dia 31 de dezembro, porque é uma data, como é o último dia do ano de 2019, que seja mais fácil para associar, para a senhora lembrar. É que eu estava dormindo, porque ele saiu no dia anterior de mala e cuia, de moto. Quando chegou a noite e não tinha nada em casa, eu dei alívio. Aí eu peguei e tranquei tudo por dentro, porque a porta ela só pode ser aberta com chave por fora. Daí eu peguei e me tranquei na casa. Tá. Não vi como ele entrou, nem quando entrou, nem que horas e nem de que jeito. Mas vocês estavam morando juntos nessa época? Morando juntos. O oficial de justiça já tinha tentado 2 vezes tirar dali, só que ele se escondia sempre por ali, eles não conseguiam pegar ele no... Porque nessa época havia sido deferida alguma medida protetiva? Sim. E ele ainda não havia sido intimado? Ele estava atrás, no dia que daí no sábado, que o policial chegou com um oficial de justiça ali, ele estava escondido na construção dos contêineres, do ladinho do portão, viu toda a conversa. O oficial disse, na segunda estou aqui para intimar ele. Aí ele pegou, dispensou todos os empregados de uma hora para outra, que estavam ali trabalhando numa construção que ele está fazendo sem alvará, e bem cedinho, acho que umas 7h pouco da manhã, ele saiu, aí o oficial disse, então ele sabia que tinha uma medida protetiva, tanto que naquele domingo, ele me disse horrores, ele disse, se você pensa que você vai me processar com a polícia, não sei o quê, me disse um monte de coisa. Tá.
Então, vamos agora focar aqui no fato, tá? Tá. Só para a gente otimizar a audiência. Uhum. Então, nesse dia 31, a doutora perguntou se a senhora lembrava exatamente as palavras que ele teria dito, né? Se ela falou com razão do tempo. A senhora chegou a mencionar, no início do seu depoimento, que ele teria tentado colocar fogo no... Sim, ele disse que ia tacar fogo no colchão, que ia queimar todas as minhas coisas. Só para eu entender, a senhora estava nesse ambiente do colchão? Sim, era no meu quarto. Quando ele falou isso para a senhora estava onde? Dentro do quarto, porque eu estava caída no chão. Eu tenho um problema de coluna, e daí eu sempre me isolo num travesseiro e sempre durmo desse jeito, de lado, de costas. E quando ele me puxou, eu caí de costas para trás. Até eu levantar, porque eu caí em cima dos pés dele, porque é um vão assim entre a cama e a parede, um quartinho bem pequeno de solteiro. Então, quando ele falou isso, a senhora estava... Eu estava caída no chão ainda. Caída do chão da cama? Em cima dos pés dele. Eu estava caída no chão, estava caída de lado, assim, tentando me levantar. E ele só tirando as coisas e disse, vou tacar fogo nesse colchão. E ele que me empurrou, então, ele te tirou da cama? Na verdade, ele me puxou. Posso levantar e mostrar como é que foi? Vamos supor que isso aqui seja a cama. Aqui está a janela. Como estava muito quente, que são duas janelas viradas assim, eu estava deitada com a cabeça para esse lado aqui, virada para a parede. Eu estava assim, com o travesseiro enrolado no pescoço, porque eu tenho hérnia. Ele chegou por trás, me puxou e eu caí com tudo pro chão. Tá. É bem pequeno espaço. É bem pequenininho ali. Dá o quê? 1/2 metro entre a cama e a parede. Quanto tempo levou para a brigada militar chegar lá no local depois que a senhora acionou? Acho que uns 15 minutos, mas vieram voando. Tá. E a senhora conversou com quantos policiais, a senhora recorda? Tinha 6 ali, 2 viaturas. Depois disso, o que aconteceu? Foram para a delegacia? A gente foi para a UPA. A senhora e o acusado? Sim. O senhor... Sim. Holger. A gente foi para a UPA e da UPA, depois do exame, foi para a delegacia. Tá. E da delegacia, os policiais de Naim me levaram até em casa. Eu estava fora. E a senhora lembra se ele ficou preso nessa oportunidade? Ou foi liberado? Eu fui liberada e eu não sei se ficaram... Eu sei que ele ficou ali na delegacia. Era lá no parque, não sei do que lá. Tá. Depois desse fato, ele saiu da casa, a senhora saiu da casa, como é que a situação se resolveu? Não, porque assim, ó, a casa é minha. Não, eu digo só imediatamente após esse fato. Não, tá? ele foi tirado da residência e não voltou mais. Eu continuei na minha casa. Continua lá. Sim, Tá. sim. Então tá, era isso. Eu agradeço as suas informações, tá, dona? Sim. Sem mais, doutora. Assiste a acusação? Dona Sandra, a senhora recorda-se dessa queda, né, que ocasionou o fato dele ter lhe puxado, se lhe machucou naquele dia? Não estou falando dos machucados da... Sim, eu lembro que eu sentia dor no braço, eu sentia dor nas costas, porque a cama ela é de canto, é uma cama de madeira, não é esse canto arredondado, ele tem essas pontas, assim, tipo isso aqui, só que é uma madeira... Os móveis eu fiz mesmo em casa, então eles são bem rústicos. E eles têm um pouco de felpa e farpa, e eu lembro que quando eu caí, eu dei com o braço na quina do... E daí dele ficar tirando coisas, eu fazia isso aqui, eu lembro, para não me acertar no rosto, porque ele já tinha quebrado um dente, que daí bateu. E aí depois daquela vez eu me acostumei, toda vez que ele atirava coisas por cima de mim, eu fazia isso aqui e tentava me proteger, pelo menos. Sim. Mas a senhora recorda se ficou algum machucado, que a senhora foi levada para atendimento? Eu lembro que eu tinha no braço, eu acho, alguma coisa. Satisfeita. Pela defesa? Boa tarde. Oi. A respeito de algumas situações que a senhora trouxe. Essa senhora disse que já tinha sido agredida outras vezes. Desde quando isso, a senhora sabe? 2011 foi a primeira vez, eu tomei um tapa nas costas. A gente estava fazendo a tosquia de uma ovelha. E aí ele estava machucando muito aquela ovelha, que ele gostava de judiar dos animais, e a ovelha começou a sangrar, daí eu peguei, e era um aparelho elétrico. Ele era uma serra que cruza, e a ovelha estava sangrando, e eu disse, me dá esse troço aqui que tu tá machucando o bicho. E aí eu fui me abaixar para fazer a tosquinha na ovelha, ele deu com a mão assim, pá, em cima nas minhas costas, assim. Eu disse, pra que tu fez isso?
Disse assim, o bicho tá sangrando, no fim a ovelha acabou morrendo depois, porque daí deu hemorragia. Eu disse, pra que judiar do animal? Tá. Então, pelo que eu anotei aqui, a senhora disse que estava com ele desde 2006, né? Isso. Em 2006. E a senhora relata que a partir de 2011 iniciaram essas agressões e teriam ocorrido até então essa separação. Isso. Na verdade, ali foi onde eu não conseguia mais. Onde eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia acabar morrendo, porque do jeito que a coisa estava indo, doutora, não dava. Pensa bem, já tinha a situação que daí eu não conseguia mais contato com a minha família, porque ele se passava por mim, ele confiscou meu telefone e conversava com os meus irmãos, eles achavam que era eu. Esses tempos ainda uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, tá, mas por que a foto de Sandra e o nome de Robert? Eu disse, não, esse telefone sempre foi meu. Uma prima minha também disse, Sandra, mas as conversas no Messenger que nós tínhamos era tua? E ele disse assim, mas eu nem Messenger não tinha. Tá. Vocês chegaram a ter um conflito com o vizinho, certo? Sim. Chegaram aí na justiça em razão disso? Mas eu tô me dando com eles. O problema foi o meu ex-marido que atiçou um cachorro por cima da sobrinha deles. Tá. O que eu quero saber é assim, em razão desses conflitos com vizinhos, você sabe dizer em que ano mais ou menos isso aconteceu? Em que período? Era de ida e volta, uma coisa que sempre durou, mas... Eu já estava morando ali, já fazia acho que 1 ano. Que ano que você foi morar ali? Eu fui morar em 2009, a gente se dava super bem, mas eu não... Acho que foi em 2011, se não me engano, 2010, eu não lembro mais. Eu acho que eu voltei de uma viagem, tinha acontecido alguma coisa... E isso durou algum tempo, essas discussões, essas brigas na justiça? Com os vizinhos? Na verdade, o processo ainda existe, mas a gente se dá bem. O problema era com ele provocava muito. Tá. E a polícia ia lá frequentemente em razão desses conflitos? Não. Era chamada? Não. Uma vez precisou ir, porque os cavalos deles adentraram no nosso pátio, e aí precisou ir, mas foi a única vez, eu acho. Não lembro quando foi isso. Do ano... Ah, teve uma vez que eu contei agora, que foi quando ele soltou que o cachorro dele avançou na menina. Isso foi em 2017, inclusive. Ele estava sendo processado também pelo descuido do animal, que o cachorro era fila com canicorso, o bicho escapou, que ele ensinou o cachorro a ir no portão, na tipo qualquer coisa, só que daí a guria, 7 horas da manhã, a menina foi para a escola e o cachorro avançou nela. E aí eles foram ali, só que o meu ex daí pegou, ficou indicando pro cara, mandando beijinho, ele ficou bravo e deu uma surra nele depois na estrada. Não se faz isso. Eu quero saber se a polícia esteve lá nessa propriedade em razão de outros fatos, outras vezes, nesse período em que vocês aquela vez se relacionavam e estavam juntos. Ou que a senhora esteve na delegacia. Às vezes tinha ocorrência, eles aprontavam por causa de trancar servidão. Uma vez também a mulher me ligou enchendo enchendo os ouvidos com besteira. Tá. Então, nessas outras vezes que a senhora teve contato com a polícia ou esteve na delegacia em razão desses outros conflitos, em alguma vez a senhora chegou a levar essa situação de violência doméstica ou isso não chegou a surgir? Se eu falasse qualquer coisa, os meus vídeos iam parar no YouTube. A senhora não sabe o que eu achei de foto minha pelada dormindo que estava comigo. Mas a senhora acha que se falasse... Ele ia desconfiar, ele me seguia. Uma vez eu tentei falar, e aquele monte de gente que está ali fora me vigiava. Um dia eu fui para o cartório, como eu estava contando quando meu irmão morreu, ninguém sabia. Em 5 minutos o meu ex-marido estava ali do lado do cartório. Quem é que podia ter contado? Os vizinhos. Mas essas pessoas que estão aqui fora são seus vizinhos? São todos vizinhos? Não. Nem eram todos. Amigos em comum? Amigos dele, e eu... inclusive, a maioria é amiga em comum, amigo dele, tem amizade com ele. O que eu fico triste, que algumas pessoas viram ele me destratar e me dizer coisas, eu gostaria que quando entrassem aqui dissessem a verdade o que viram, eu espero. Tá, mas agora, bem... Mas quanto àquela questão que a senhora falou, eu tinha medo, tinha pânico. Uma vez eu tentei falar. Sabe o que ele fez? Ele me trancou um dia no quarto. Mas tentou falar para quem que a senhora tentou falar? Ele me pegou uma vez contando para uma dessas pessoas que está aí fora que eu queria me separar. Para quem? Eu acho que não sei se foi para Rosane, foi para alguém. E eu tentei pedir ajuda. Ele ficou tão furioso, e aí as minhas coisas foram parar na caminhoneta,
Eu não sei, eu acho que eu fui pedindo ajuda na casa do Alberi, consegui fugir. Eu acho que foi. E aí ele ficou furioso e eu acho que foi a mineira que me trouxe de moto para casa. E aí eu lembro que ele pegou, esvaziou um armário, me tacou sabonete, tudo que eu tinha direito. Todas as minhas coisas estavam na caminhoneta, calçado, um monte de coisa, e eu acho que a mineira ainda foi no lixo para tentar resgatar alguma coisa, estava tudo rasgado. Foi a única vez que eu tentei pedir ajuda e daí eu desisti. Porque o medo de apanhar de novo, o medo de ter as minhas coisas destruídas. Quando eu me separei, doutor, eu tive que comprar roupa, calçado, coisas para dentro de casa. Eu estou ainda com... Me falta porta nos quartos e ele arrebentou a chute. Os meus armários da cozinha, porque me disseram quando eu me separei, tu não muda nada da casa, deixa como é que tá quando vocês brigaram. Quando terminou ali o casamento. Tá, então tem dobradiça torta, que a porta foi arrancada do armário da cozinha. E aí eu tinha um medo, não só pelo que ele fazia comigo fisicamente, mas dele também mostrar aquelas fotos e os vídeos no YouTube. Tanto que um vídeo meu tomando foi para o YouTube, e o vídeo da audiência foi para o YouTube. Ele não respeitou nenhuma juíza criminal. Tá. Essa situação que a senhora disse que pediu ajuda para a Alberi, é isso? Foi, acho que, para o Alberi e para a mineira, que eu cheguei lá e eu tinha apanhado dele. Tá. A senhora lembra, sabe identificar que ano foi? Foi 2016. E de lá para cá eu fiquei bem pianinho, porque o medo era grande. E aí eu fico triste, porque... Mas ele não estava... Ele presenciou a senhora falando com ele? Não. Ou ele ficou sabendo, é isso? Eu acho que ele ficou sabendo, devem ter contado. Mas eu lembro que não é de hoje que eu... Porque foi escalando, e aí eu pensava assim, se eu fizer as coisas do jeito que ele quer, se eu agradar ele, ele vai parar. Então, o tempo estava tudo bem, eu ficava aliviada. Mas, às vezes, ele dizia para mim, eu quero que tu faça tal coisa. E onde começou a escalar foi quando ele quis comprar uns contêineres para fazer uma construção que agora foi interditada, a fiscalização já foi lá, ele foi denunciado. E aí ele queria que eu assinasse como se diz, o contrato de compra e venda desses contêineres, e eu disse que não, daí ele me atirou um negócio, quebrou o dente. Quando eu vi, estava o dente caindo, batendo no azulejo. Isso a senhora sabe identificar quando foi? 2019. Ah, foi antes desse fato, dessa vez de fato que... Foi antes ainda. Mas eu já daí, na época, eu já tinha medo dele botar as coisas no YouTube. O problema era esse, doutora. Tá. E deixa eu te perguntar quanto a esses vídeos, a senhora disse que ele colocou esses vídeos no YouTube. Eles estão disponíveis ainda? Me mostra agora. Ah, não precisa. Vou levar eles na delegacia? Não, porque eu encontrei isso agora durante o processo. Eles foram anexos no outro processo que... É que já tem um outro, do cárcere. Eles estão... A senhora mostrou no outro processo? Sim. Tá. Esses dois que a senhora refere? Do meu joelho para baixo eu mencionei, eu não sei se mostrei, mas da audiência teve até um boletim de ocorrência. Eu não sei se ele ainda tem no YouTube, mas eu peguei com o celular, eu gravei, aparece o canal dele, eu vou lugar câmera, e o vídeo do joelho para baixo eu tomando banho. As câmeras eu encontrei. Uma câmera assim, até esse tamanho, pequenininha, no banheiro. Mas para que fazer isso? Tá. E isso a senhora chegou a referir para a polícia? Eles tiveram que tirar essas câmeras? Como é que foi isso? As câmeras eu encontrei depois, está tudo empacotado, e o meu divórcio não está saindo, ele não quer acordo comigo. Mas a senhora encontrou depois, a senhora diz o que depois? Depois de separado, eu fiz uma faxina na casa. Eu encontrei 4 câmeras pequenas e mais um relógio de pulso que ele usava, que também tem câmera. Tá tudo nos contêineres lá, e a relação foi para o outro processo do divórcio da câmera de espionagem. Tá, essas câmeras não foram apresentadas nesse processo para a delegacia? Ainda não. Elas estão lá guardadas nos contêineres. Não. Certo. A senhora referiu quanto a essa questão da comunicação dele, que ele falaria em português, inclusive vai em outros órgãos falando português. Sim, ele ia em tudo que é lugar, se ele não estava comigo. As pessoas não falam em alemão. Tá. A senhora tem conhecimento se ele usa aplicativos de tradução? Também. Mas quando ele está assim com o pessoal, que ele está sozinho, ele fala em português. Eu uma vez vi ele dando uma explicação para o Vinícius de como se instalar um sistema solar, alguma coisa, tudo em português. O Vinícius não fala alemão. Como é que ele vai dar uma explicação técnica para uma pessoa que não entende o alemão se não for em português, tanto no Brasil? Lá no momento que ele foi preso, nesse dia, a senhora chegou a acompanhar? A senhora chegou a ver o momento que ele foi preso? Ele foi preso no portão da minha casa. Tá.
Tinha alguém que conseguia entender ele falando, ou que conseguia se comunicar com ele? Até onde eu sei, ele falou em português com os policiais. Ele se recusou a falar em português depois das algemas. Ele entendia os policiais entendiam ele, é isso? Mas ele ainda falou para os policiais que eu estava estressada, ainda falou mal de mim em português. E na delegacia a senhora foi com ele? Não, nós somos em viaturas diferentes. Chegaram a se ver na delegacia? Ele ficou numa sala separada da minha. Eu fiquei prestando depoimento lá com o pessoal e ele ficou numa outra sala separada. Daí, depois ali da UPA, eu não vi mais. Ele foi numa viatura, eu fui em outra e eu disse que eu não queria mais contato com ele. A senhora tem conhecimento se lá na delegacia chegaram a chamar, ou se ela viu alguma coisa, se chamarem algum tradutor, alguém que falasse alemão, que pudesse falar com ele? Eu escutei, eu estava numa sala, ele falou em português, se quiserem me processar, vai ter que ser na lei alemã, porque eu sou alemão. Isso ele falou em português. Daí o cara falou, para que ele está fazendo isso? Na hora de tirar foto, eu lembro que ele falou isso pro policial. Daí o cara veio assim, hã? Você lembra se tinha alguém que falasse alemão lá na... Não tinha tradutor lá. Não. Ele me soltou essa, se quiserem me processar, vai ter que ser na lei alemã, porque eu sou alemão. Eu lembro dessa frase que ele falou em português. A senhora disse que, aí voltando para o dia desse fato, tá? 31 de dezembro de 2019, a senhora disse que ele ameaçou, então, colocar fogo no colchão, certo? Sim. Ele tinha algo com ele em mãos que possibilitasse colocar fogo, ou ele disse isso, chegou a pegar alguma coisa? Ele tinha uma caixinha de fósforo que ele sempre carregava no bolso. Ele vivia tacando fogo em tudo. O que ele queimava de coisa lá, olha, ele queimou em madeira, dava para fazer uma casa. Esse homem, olha, ele... Uma vez, eu lembro que foi no final de semana que o oficial da justiça foi lá em casa. Que ele ficou daí bravo, que ia, por causa do negócio da Maria da Penha lá, da medida protetiva. Ele pegou por desaforo, cortou um manjico na beira da arroio, tacou fogo, se via de longe aquela fumaça. Ele fazia fogo em tudo quanto é canto. Ele tinha um tonel, cada vez que tinha uma nota fiscal que ele comprava coisas, às vezes no nome de outras pessoas, no meu, não sei de quem. Tem coisas lá que eu não sei nem de quem que é. Ele tem 3 containers fechados, cheios de mercadoria, cheio de coisa, não se sabe de quem é. Mas as notas fiscais ele queimava. Então ele sempre tinha uma caixinha de fósforo no bolso. Tá? E é assim, ele sempre tinha um balde de zinco onde ele queimava as coisas dentro. Então, era um terror. Eu tinha que estar sempre de atrás com alguma coisa, apagando o fogo dele. Tá, mas a senhora sabe se nesse dia ele estava com esse fósforo? Sim, ele estava com a caixa na mão. Com a caixa na mão. A senhora chegou a falar isso na delegacia? Não, moça, desculpa, doutora, eu estou um pouco nervosa. Não. Olha, muita coisa eu não falei lá porque eu estava nervosa. Eu lembro que daí acho que eu falei da história do colchão que ele queria tacar fogo. Eu esqueci de falar que ele arrancou as portas dos armários da cozinha, que até hoje estão lá com as dobradiças tortas, eu não tirei. Eu acho que também não comentei que ele quebrou os azulejos da cozinha, que migalhou, esfarelou, que eu acho que foi com a porta, que ele certo bateu de quina, porque uma lajota inteira ficou esmigalhada. Então, muita coisa eu acho que eu só estava chorando, a única coisa que eu conseguia fazer era... Acabou com a minha vida. Não tem problema. Se quiser, tem lenço aqui também. Eu tô nervosa de se lembrar essas coisas. Se eu puder, quando eu puder retomar. Quanto antes eu terminar, eu tô aliviada de ser dentro. Posso? Pode. Posso? Outra dúvida que eu fiquei desse relato ali, assim, que chamou, né, depois que isso aconteceu, conseguiu chamar a polícia, né, que eles foram rápidos, que fizeram em 15 minutos. A senhora mencionou alguma coisa de ter um telefone no lixo? Como é que foi isso? Era um aparelhinho velho. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o meu celular, que tem o meu número, minha rede social, mas... Aí sabe o que ele fez? Ele confiscou o meu celular e eu usava para ele. Tanto que eu tenho contato dos amigos dele que estão... até os amigos estrangeiros têm mensagem aqui, por isso que eu tinha todas essas mensagens. Ele usava a minha rede social para se comunicar com as pessoas.
E o celular dele, um velhinho que ele tinha um chip para ninguém descobrir ele jogou no lixo. E aquele aparelhinho velho eu catei, estava sem chip. E aí alguém conseguiu para mim um chipinho pré-pago. Como não tinha nada, estava vazio, o único número que eu tinha na cabeça que eu podia pedir ajuda era da polícia. E foi com aquele lá que eu tinha escondido no galinheiro que eu consegui chamar a brigada. Eu corri lá para os fundos, que tem bastante construção, e me enfiei lá num canto e fiquei esperando até tocar a sirene da polícia no portão. Mas deixa eu entender um pouco melhor essa questão do celular. Dessa vez que ele jogou no lixo. Ele costumava de fazer limpa nos eletrônicos dele. Ele tinha um armarinho ali perto do banheiro, um armarinho branco, não está mais lá. E ali ele tinha tudo assim, coisas que ele parava de usar, que ele tinha o costume de comprar, não usava mais, aí dava para um, para outro. E eu lembro que eu vi ele fazendo uma arrumação ali e encheu uma sacolinha e ele estava jogando as coisas na caminhonete para levar embora, né? E aí eu peguei, fui fuçar naquele lixo e eu achei aquele aparelho velho. Funcionava ainda, mas ele era assim, ele descartava as coisas. Uma vez ele jogou um aparelho fora com chip e tudo. Tá, mas esse aparelho que a senhora usou para... Ele tá em casa, guardado. Tá. Desculpa, só para eu concluir a frase. É um Nokia bem antigo. Tá, e quando que ele jogou no lixo? Ele jogou esse aparelhinho no lixo, foi no mesmo mês. Foi o lixeiro passa nas terças, ele deve ter jogado no sábado. Foi no primeiro final de semana de... lembro mais. Porque ele não jogava sempre tudo de uma vez só fora, ele jogava aos poucos. Ele esperava sempre até que enchia a caminhonete, porque ele não gostava de sair cada pouco. Mas eu lembro que foi em 2019 que eu catei esse aparelho. Ele tinha jogado aproximadamente um mês no lixo? Eu não sei se fazia um mês, porque eu aos poucos eu ia catando coisa. Aí eu pegava um cabo de conexão, eu ia fazendo conforme eu achava alguma coisa. Uma vez tinha um blusão meu também, eu catei, tirei assim, que ele amarrava, fazia os nós, e eu cuidava quando desamarava o lixo, fazia um nó igual do jeito que ele estava fazendo. Tá, mas aí ele jogou no lixo, a senhora recuperou, foi isso? Sim, mas esse daqui fazia anos que estava com ele. Tá, mas a senhora recuperou antes desse dia? Sim. A senhora mantinha ele com a senhora? Escondido no galinheiro. Tá, e com esse celular a senhora conseguia se comunicar? Não, porque eu só sabia o número do 190 na cabeça. Não tinha nenhum número guardado, era um aparelho antigo, ele limpou o celular de informação, ele tirou todas as informações, contatos e números do celular. Então, eu só pude ligar para a polícia pedir ajuda aquele dia, porque eu não tinha outro número na cabeça. Tá, mas a senhora tinha acesso ao celular que vocês usavam juntos? Não, só quando eu tinha que ligar para uma pessoa, ele pegava o celular, discava o número, ficava do meu lado e eu tinha que passar o recado para a pessoa. Mas a senhora não escrevia mensagem? Não. Nunca? Não se comunicava com o seu irmão, não se comunicava com... Ele se comunicava com as pessoas achavam que era eu. Inclusive, uma vez, uma amiga minha disse, Sandra, tinha aquelas mensagens, mas a gente viu que não era você. Acho que a senhora colocou até isso lá no outro... Podem conversar. Ah, tá, desculpa. Tá no outro processo lá. Eu tô confundindo. Tá. No outro processo foi colocado. Uma amiga minha disse, Sandra, a gente recebia as mensagens, mas a gente via que não era você. Não era o teu jeito de escrever e de falar. O Ruger, ele trouxe alguns prints de conversa nesse processo e nesses prints consta a senhora conversando com o seu irmão, acho que fez que faleceu, Clóvis. Então, nunca foi a senhora? Olha, que eu me lembro, ele não me deixava conversar com a minha família. Ou ele sentava junto, aí ele ditava e eu tinha que escrever o que ele queria falar. Eu tive que uma vez, eu lembro, quando meu pai ficou viúvo, aí teve uma situação que meus irmãos contaram que daí o pai armou uma namorada e quis morar na casa. E o meu ex-marido não gostou disso. Ele mandou ele redigiu em alemão o texto e me fez botar em português, descascando os meus irmãos, arrumou uma briga, porque ele me mandou escrever aquele texto, mandar aquele e-mail para os meus irmãos. No telefone, no notebook dele. Então, mas o que você está me dizendo, então, que a senhora não pegava o celular e mandava mensagens? Não, isso não. Se eu fazia, até porque o aparelho ficava o tempo todo com ele. Ele ficava junto comigo, ele me dava, ó, tu escreve isso, isso, isso e isso. É isso que eu quero que tu escreva. E depois ele botava e conferia para ver se estava certo, se era o que ele queria, e mandava. Ai de mim se eu resolvesse escrever alguma coisa que não
o que ele quisesse. Então, a senhora não tinha acesso a ponto de ver os contatos ou a ponto Não. de ver o telefone, a senhora não conseguia pegar esse Não, celular porque em nenhum momento. ficava no bolso dele, junto com um molho de chaves de todas a casa, a porta, tudo. Inclusive, a chave do meu quarto ficava com ele no molho. E esse molho de chaves me foi entregue lá na delegacia quando ele foi preso. Só para concluir essa questão do celular. Então, a senhora mantinha esse celular que ele tinha jogado fora, a senhora mantinha escondido e a senhora mantinha carregando esse celular e carregava sempre. Sim, esse número que eu tenho, que ele usava como dele, eu tenho desde 2015 o contrato, eu fui ver. Ele foi junto comigo fazer o contrato. O chip já logo foi para ele. Eu não fiquei com o chip. Tanto que o meu bloco de produtor, toda a minha documentação ficava trancada no quarto dele. Até a minha carteira de identidade ficava no quarto dele. Eu não tinha acesso à minha documentação. A única coisa que eu tinha, que estava escondido, que ele não se tocou, foi minha carteira de motorista. Pois quando a senhora referiu que anteriormente o oficial de justiça esteve na sua casa, a senhora sabe precisar anteriormente quando ou não? Eu lembro que foi na metade do mês de dezembro. Foi 2 vezes. Ele foi no sábado, de tardezinho, com a viatura. E aí eu lembro que daí eu tomei um susto quando a viatura desceu, ele veio saindo da curva atrás do container. Disse, puta merda, escutou tudo. Mas ele me descascou, me disse um monte de desaforo. Tá, mas ele não... A senhora referiu que alguma vez ele estava escondido, a senhora sabe dizer quando que foi isso? Nessa ocasião, do oficial de justiça, escutou toda a minha conversa. Tudo que eu contei para a polícia, ele ouviu. Mas é que a senhora referiu que foram 2 oportunidades. E na segunda também. Nas 2 ele estava escondido? Na segunda, daí ele pegou e ó, ficou o pé. Acho que essa é a minha, né? Acho que tem uma água aqui para a senhora. Obrigada. A senhora referiu agora alguma questão a respeito da chave, né? Como é que foi isso? A senhora ficou com a chave? A chave da casa me foi devolvida quando ele foi preso. Ele ficava com... Era um molho bem grande, os contêineres, galpão, carro, tudo junto. Chave da casa, tudo ficava com ele, porque a casa é por fora chaveia, mas por dentro ela é trancada com tranca. Então, se uma pessoa sai e eu passo a tranca por dentro, essa pessoa não consegue entrar, a não ser que meta o pé. Tá. Vocês ficavam em quartos separados ou ele tinha um quarto a gente passou a dormir em quarto separado desde 2011, quando ele voltou com doença venérea para o Brasil. Começaram desde 2011. Tá. 2012, na verdade, foi quando ele adquiriu a doença venérea, daí eu não quis mais dormir com ele. E o quarto dele ficava trancado? Ele tinha chave? Sim, ficava trancado, eu não podia entrar. Tá. E depois dessa ocasião, a senhora teve acesso também à chave do quarto dele? Sim, daí eu estava dentro de casa, ele não estava mais ali, daí... Ele tinha bens, dinheiro nesse quarto dele guardado? A senhora tinha conhecimento disso? Eu só tirei o celular dali de dentro, porque eu queria voltar a me comunicar às pessoas, e deixei ele intocado, porque o pessoal ia vir buscar as coisas dele. Então, foi um fogão, porque quando entraram, parecia um bando de formiga, reviraram todo o quarto, limparam as gavetas. Quem a senhora está falando? Foi o Alberim. Os amigos. O Alexandre, a Rosane e o genro do Alberi. Entraram em quarto. Inclusive, levaram uma moto que não era para ter levado. Está até hoje com ele. Ele anda para cima e para baixo, não tem documentação, está com restrição. Uma hora vai dar uma bronca e quem vai responder sou eu. Tá. Mas eu quero saber se havia um dinheiro em quantidade significativa. Não sei, porque eu não mexi. Era muita bagunça, doutora. Era muita bagunça. Ele usava o quarto como depósito. Depois que eles tiraram as coisas do meu ex de lá de dentro, que estava tudo nas gavetas ainda, que eles limparam tudo, eu aos poucos fui guardando as coisas nos contêineres, porque tinha eletrônicos, tinha eletrodoméstico, ele ia montar uma casa para ele lá naqueles contêineres, então ele estava estupando parte de coisas mais sensíveis. Então, o que tinha lá dentro, eu não sei ele precisar roupa e coisa assim. Até comida tinha, doutora. Dele. Até comida tinha. Eu fiquei espantada. Por exemplo, lá nos contêineres eu tenho lá que eu lembro alcapara, tem cachaça. Eu lembro que não é perecível, que não estragou, mas as outras coisas eu joguei fora. Mas a alcapara e a cachaça dele tá lá nos contêineres esperando para ele levar embora. Tá, essa questão a respeito de dinheiro dele guardar no quarto dele, uma quantia significativa de dinheiro, a senhora
Em algum momento teve conhecimento? Não, Nem antes, nem depois? Eu não sabia nem que ele tinha vendido um imóvel lá na Alemanha. Eu fiquei sabendo no processo. Mas eu encontrei uma mensagem onde ele disse que o dinheiro estava em mão segura. Eu não sei quem é a pessoa que está com o dinheiro, mas alguém ele colocou. A mensagem está aqui no celular. Porque ele devia ter pensado 2 vezes que se ele usava o meu celular para mandar mensagem para os outros, coisas não se escrevem. E uma pessoa disse para ele em 2019, cuida com o teu dinheiro vivo. Ele escreveu, não se preocupe, está em mãos seguras. Antes da prisão dele. Tá certo. E uma outra coisa que eu me lembro, doutora. Tinha uma pessoa movimentando a coisa dele porque ele me acusou. Eu já mandei para o processo civil. A assinatura eu não sei de quem que é. Eu nem no Brasil não morava e já tinha gente tirando dinheiro da conta dele. E num mês parece que foram 35 mil. E a única pessoa que eu lembro que tinha procuração para fazer movimentação bancária no nome dele era o senhor Alexandre. Inclusive, essa conta bancária nem no meu endereço não estava. Tá? No endereço do senhor Alexandre. Daí, pensa bem. A conta bancária no endereço do Alexandre. A assinatura eu não reconheço. E a procuração está em nome de Alexandre. Então, não adianta ele querer dizer que o dinheiro veio ficar comigo, porque se tinha outra pessoa mexendo na conta dele, porque a assinatura não é minha, eu tenho ela printada aqui. Então, ele que se explica com a pessoa. Ou talvez a pessoa tenha ficado com o dinheiro e não devolvido para ele. Obrigada.